Depois de uma parte 1 ali com alguns problemas que eu já tinha destacado no meu vídeo aí com spoilers, depois vejam se vocês não viram, mas essa parte 2 de Wandinha acabou de chegar e ela deu uma guinada na história que a gente tava vendo. E eu particularmente gostei mais do que a parte 1. E hoje eu quero falar sobre tudo que rolou nesses últimos episódios, comentar sobre a breve aparição da Lady Gaga, sobre alguns aprofundamentos aí em histórias como a do Slurp, história da mãozinha. Tem muita coisa pra gente falar sobre essa segunda temporada de Wandinha, então vamos conversar sobre ela. Mas antes, não esquece de clicar no botão do like, que é importante, isso apoia meu conteúdo, clica no botão de hypar também se você gostar do vídeo, e claro, comenta lá embaixo tudo que você achou dessa temporada, o que você espera pra terceira, enche os comentários que eu vou adorar ler todos eles. E fica até o final que eu tenho umas teorias legais pra terceira temporada, eu também quero saber de vocês, então comenta depois comigo aí sobre as suas teorias, fala se você concorda com as minhas, mas fica até o final. Então tá, essa parte 2 da segunda temporada de Wandinha começa com ela em coma no hospital, depois dela ter sido jogada lá do segundo andar de Willow Hill pelo Tyler, e a Wandinha acaba descobrindo na cabeça dela que a diretora Welms vai ser a guia espiritual dela. E eu achei legal que eles trouxeram a Gwendoline Christine pra esses episódios, e eles não utilizaram ela mal, na verdade eles trouxeram ela pra ela ser uma personagem importante e relevante. Diferente da segunda e última temporada de Sandman, que trouxeram ela ali pra ser Lucifer por, tipo, 10 minutos, e ela desaparece. Então, assim, pra mim a diretora Welms aqui nessa segunda temporada de Wandinha agregou muito a construção e desenvolvimento da Wandinha, até mesmo da Mortícia, e a diretora até acabou unindo essas duas ali no certo ponto ali no final de temporada. Então, pra mim, foi uma personagem muito relevante e que agregou. E em contraponto disso, a gente também teve o retorno do Tyler nessa segunda temporada, que só voltou pra ser mais um peso de papel, né? Porque vamos ser sinceros, gente, na primeira temporada ele tinha um motivo pra estar lá, ele era reviravolta, e nessa segunda ele voltou pra ficar descamisado, então aparecer ali numa cena sem camisa, e também pra matar Thornhill, que era a mestra dele, e prometeram pra gente que um Hyde sem sua mestra ficaria descontrolado, muita coisa aconteceria, e não aconteceu nada do que prometeram na parte 1. Porque pra mim, nessa parte 2, o Tyler tava insignificante. O enredo dele ser um Hyde não tava indo pra lugar nenhum. E o paralelo que a série quis criar em torno da Françoise ser a mãe dele, e ela tá presa ali em Willow Hill há muitos anos, e também que ela é um Hyde, assim como ele, isso poderia ter levado aí esses dois pra algum lugar melhor, mas a série não soube desenvolver muito bem toda essa dinâmica deles, fazendo assim ser um enredo bem zero à esquerda, que você assiste e fica pensando, ai, tá, quando que vai acabar? Eu até confesso que eu fiquei com um pouco de dó dele, porque esse querido vem sofrendo desde a temporada anterior, foi controlado pela Thornhill, foi enganado por ela, acabou de reencontrar a mãe, depois perde a mãe no final de temporada. Então assim, ele vive altos e baixos na vida dele, mais baixo do que alto, e realmente, tadinho, sofreu bastante. Então eu senti um pouco de pena dele, até porque a Wandinha parece que também tem um sentimento por ele, já que ela não matou ele no final, então todo mundo acho que sente um pouco de pena do Tyler, mas ainda assim, continua sendo um personagem bem zero à esquerda. E como se já não bastasse, a série quis fazer o Tyler ganhar mais destaque, mesmo ele nem sendo tão relevante, colocando o Slurp pra ser o Isaac, o tio dele e irmão da mãe dele. E aí eu me pergunto, quem pediu isso? Ninguém pediu isso. Ninguém liga pro Tyler. Então assim... que enredinho, sabe? Eu até gostei do enredo do Slurp, porque ele teve aí um desenvolvimento legal desde a primeira parte, né, a gente não sabendo quem era ele comendo cérebro, se regenerando, tanto que aí nessa parte 2, né, logo no começo, ele vai lá na dona do Willow Hill, que é a Judy, mata ela como cérebro dela, porque ela e o pai dela roubaram o projeto da máquina dele, que poderia tirar o Hyde da irmã dele, e esse era o grande propósito dele ao longo dessa parte 2, era tirar o Hyde da irmã, salvar a vida da irmã. A irmã tava a ponto de morrer, então ele precisava salvar ela de qualquer jeito, e ele não conseguia. Só que a série ficava toda hora fazendo malabarismo pra tudo girar em torno dessa família do Tyler, sendo que a gente não liga pro Tyler. Pra mim, isso tudo foi um repeteco da primeira temporada, foi muito besta e ó, não agregou. E já já a gente volta a falar disso, porque primeiro eu preciso mencionar o quanto eu adorei o 6º episódio, gente. Ver a Enid e a Wandinha trocando de corpo foi impagável, eu não sabia que eu precisava ver isso até ver. Esse episódio foi muito hilário e fugiu do habitual, principalmente porque a gente viu essas duas aí que tem as personalidades muito diferentes uma da outra, trocando de corpos, mas também porque teve a Lady Gaga aparecendo. E ver a Jenna Ortega dançando Blackpink logo no começo, se maquiando e usando o suéter colorido da Enid foi impagável. A Jenna Ortega sorriu na série Wandinha, sabe? Quando eu imaginei que eu ia ver isso? Nunca. Até na press tour, ela tá com cara de cu. Nossa, ela me irrita demais com essa cara de cu. Eu adoro a Jenna, principalmente na época de Pânico. Mas ela com aquela cara tipo de... durante a divulgação da série, se ferrar, fia, dá um sorrisinho, sabe? Tipo, mostra que você tá ali, não que você tá morta, parece que ela tá morta por dentro. A própria Emma Myers também parece que tá morta divulgando a série. Enfim, me rindo um pouco, mas
Ai, foda-se também, né? Mas eu queria só deixar claro que esse 6º episódio pra mim foi muito memorável, foi um dos melhores dessa 2ª temporada. E essa troca de corpo das duas só aconteceu porque a Wandinha foi atrás da avó dela pra recuperar as habilidades psíquicas e a avó mandou ela ir até o túmulo da Rosalind Hotwood, que ela conseguiria dar ali temporariamente as habilidades pra Wandinha. Só que a Rosalind, vivida pela Lady Gaga, falou pra Wandinha que ela não poderia tirar a mão da chama, senão aconteceria alguma coisa. E a Enid foi lá, fez ela tirar a mão e as duas acabaram trocando de corpos e viveram seu sexta-feira muito louca nesse 6º episódio. E a Jenna Ortega entregou uma performance tão impecável vivendo a Enid que ela foi mais a Enid da primeira temporada do que a Enid dessa 2ª conseguiu ser antes de trocar de corpo. Porque a Emma Myers parecia que tava numa má vontade de atuar nessa temporada. Ela não tava entregando muito pra mim, não. Assim, eu gosto dela na primeira, mas nessa 2ª... Pra mim, ela tava, tipo, 880. Ou às vezes ela tava entregando algo legal, ou às vezes ela tava, tipo, down. Assim, eu entendo que tem todo o rolê da matilha, dela tá meio que fixada em ser o destaque dessa matilha, mas... não sei, não me pegou tanto nessa 2ª temporada a performance dela. E por falar em matilha, a gente também descobre que ela é uma alfa, né? Porque ela consegue se transformar sem estar a lua cheia. E isso acaba se tornando algo importante que ressoa lá no final de temporada. E também a gente sabe que o Bruno, né, o parceirinho dela, acaba meio que rompendo. E a gente também sabe que a Enid que tava no corpo. E a gente também sabe que a Wandinha que tava no corpo da Enid acabou terminando com o Bruno, que é o pegadinho da Enid, e ela descobre isso e fica um pouco puta com a Wandinha. E enfim, acontece a dancinha lá, K-pop, e também essa dancinha acaba também acarretando na gente descobrir que a alergia que a Wandinha tem a cores é real. Eu jurava que era uma coisa tipo assim, só falo isso pra usar preto, mas não. Ela tem alergia a cores. E eu fiquei realmente bem impressionado com isso, as manchas no corpo dela aparecendo. E durante toda essa troca de corpos das meninas, a Agnes ficou desconfiada de que a Wandinha tava meio esquisita. Tanto que quando ela vai falar com a Wandinha não sabe do que ela tá falando, porque na verdade a Enid tá no corpo da Wandinha. E a Agnes acaba soltando que a Wandinha quer impedir a morte da Enid por conta da premonição que ela teve. E a Enid fica bem surpresa com isso. Porque ela não sabia que a Wandinha tava esquisita por conta dessa tal premonição. E ainda falando da Agnes, no momento depois ela acaba vendo o Slurp comendo o cérebro do professor da escola. E ela avisa a Wandinha e as duas aí, junto com a Enid, vão até o Willow Hill, onde a Wandinha se transforma num lobo. No caso, ela tá no corpo da Enid, então a Enid se transforma num lobo. E essa cena foi muito boa, porque a Wandinha não sabia controlar a transformação, e aí a Enid teve que falar, Wandinha, para! Então assim, gente, eu gostei que a Enid conseguiu controlar a Wandinha até certo ponto. E no final das contas, esse episódio termina com a gente vendo que a premonição envolvendo a Enid morrer meio que foi cessada, então ela não ia morrer mais, mas o Adams acabaria morrendo no lugar dela. E aí ficou aquele mistério, meu Deus, quem vai morrer? Obviamente ninguém. Até que essa viradinha de chave de colocar o Adams pra morrer foi interessante, mas também eu fiquei, eu sei que ninguém vai morrer. Agora vamos falar de outro enredo que tava bem pequenininho nessa temporada, mas que ganhou um certo destaque nesse episódio 7 que a gente vai falar agora, que é o enredo da mãe da Bianca, a Gabriele, que tava envolvida com a seita Canto da Manhã e tava fugindo deles. E a Bianca tava a todo momento tentando proteger a mãe dela, e depois de ser descoberta pela polícia lá na parte 1, a mãe dela teve que arranjar um cantinho e nunca mais pra ficar escondida. Só que o diretor Dortz acabou descobrindo ela, e aí a gente descobre que o diretor Dortz, na verdade, é líder da seita que a mãe dela tava fugindo. Ele manipula a Bianca pra ela usar as habilidades de histeria pra mexer com a cabeça da Hester, a avó ali da Wandinha, pra essa avó aí dar dinheiro pra escola. E se alguém ficasse do caminho desse diretor, ele eliminava a pessoa, tanto que ele até queima uma pessoa na frente da Bianca e ela fica com a cara bem assustada, e foi uma cara muito boa. Eu gosto muito dessa atriz que interpreta a Bianca, aquela lente dela deixa ela meio misteriosa, esquisita, então eu gosto disso. Mas assim, eu achei no geral esse enredo da seita algo bem zero à esquerda. Eu acho que os enredos que eu menos gostei nessa temporada foram o do Tyler, o da Bianca. Assim, eu gosto da Bianca mais do que o do Tyler, pra ser sincero com vocês. Eu só acho que é um enredo que não acrescenta muito, mas eu gosto. E também o enredo do Feioso. Daqui a pouco a gente fala do Feioso. Na verdade, eu nem sei se eu vou comentar, acho que eu nem coloquei nesse roteiro, porque o enredo do Feioso, gente, ficou nisso. Era só pra trazer o Isaac de volta à vida, porque de resto... Mas assim, mesmo com esses erros, eu ainda acho que quando Wandinha quer acertar, ela acerta muito. E no caso, a união da Enid com a Agnes foi uma coisa que eu não esperava gostar tanto. Na verdade, a Agnes foi a melhor personagem que introduziram nessa temporada. E ver as duas começarem a se entender no 7º episódio, e as duas meio que se unirem pra dançarem juntas aquela música da Lady Gaga, gente, isso foi muito bom. Tanto que a Enid até mostrou pra Agnes que ela tem que parar de tentar ser a Wandinha, se transformar numa cópia dela. Ela tem que ser ela mesma. E essa união das duas, e a forma com que elas interagem juntas, e até ajudam a Wandinha a roubar ali o relógio do Dortz, pra Bianca conseguir usar o poder dela nele e derrotar ele, foi muito legal. E foi ainda melhor ver que depois de tudo que a Enid disse pra Agnes, ela ouviu realmente e seguiu o conselho dela, tanto que ela
ela voltou com o cabelo dela mais enroladinho. Ela também começou a tentar ajudar a Enid a conseguir outro namorado depois da Wandinha ter terminado com o Bruno. Mas assim, a Enid decidiu que ela não quer nenhum relacionamento e eu adorei isso. Tipo, chega de relacionamento, não queremos relacionamento. A gente quer focar mais na amizade dessas três e quem sabe no desenvolvimento de mistérios. Não precisamos de relacionamento. E acabou que a Bianca usou o poder dela no Dortz, ele confessou pra todo mundo tudo que ele fez, da seita ali que ele tava meio que envolvido, o Ajax apareceu, petrificou ele, o lustre caiu em cima dele, fazendo ele meio que virar um monte de pedacinho no chão, então ele morreu. E esse foi o final do Dortz e, assim, personagem bem ok, não agregou tanto ao longo da temporada, mas foi uma reviravoltinha interessante. Eu só acho que, assim, todo mundo que se envolve em Nunca Mais acaba virando aí a casaca no momento, então sempre vamos desconfiar de pessoas envolvidas em Nunca Mais, porque puta merda. Agora chegamos no final de temporada, onde a gente viu o Isaac querendo usar os poderes de eletricidade do Feioso pra máquina dele funcionar, pra ele conseguir tirar o Hyde de dentro da irmã dele. Só que isso seria mortal pro Feioso, assim como foi quase mortal pro Gomes no passado, já que o Isaac tentou usar o Gomes, que era amigo dele, pra fazer a mesma coisa, e isso fez o Gomes até perder os poderes de eletricidade. E a gente também descobre que o Mãozinha, na verdade, é consequência disso que aconteceu no passado, porque o Mãozinha é a mão direita do Isaac, que a Mortícia cortou ali pra salvar o Gomes do que estava acontecendo, e o Isaac colocou ali a mão de volta nesse final de temporada, enterrou a Wandinha viva, e a Enid teve que se transformar em lobisomem pra salvar a Wandinha, porque ela tava ficando sem ar depois de ser enterrada. E isso acabou sendo um grande sacrifício pra Enid, porque por a Enid ser uma alfa, ela não poderia se transformar naquele momento, então ela usou a transformação e ela poderia nunca mais voltar a ser humana. Então assim, gente, a Enid foi uma guerreira pra salvar a amiga dela, e eu achei assim, incrível. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. E sobre essa revelação do Mãozinha ser a mão do Isaac, eu achei uma coisa bem diferente. Eu não esperava que eles trouxessem a origem do Mãozinha. Eu acho que isso vai desagradar algumas pessoas, porque o Mãozinha sempre foi um personagem icônico e misterioso, e tiraram parte do mistério falando que ele era a mão do Isaac, mas eu acho que isso trouxe uma certa profundidade pro Mãozinha, porque até então ele era às vezes um alívio cômico, uma ajuda, que tava ali meio que sempre atrás da Wandinha, sempre atrás da Enid, e agora ele ganhou um certo destaque nesse final. Então pra mim foi algo que eu gostei. Eu quero até saber de vocês, vocês gostaram dessa revelação do Mãozinha? Coloca nos comentários. Mas eu pelo menos curti. E ainda em todo esse confronto final, a gente viu a mãe do Tyler ali enganando ele, porque ela queria tirar o Hyde de dentro dele. Então ela tava ali meio que com dias contados e ela ia morrer de qualquer jeito, então ela queria salvar o filho. Só que a Wandinha aparece, solta o Tyler e ele fica puto, que ele foi enganado pela mãe. E eu fiquei assim, meio, meu filho, você tá no conflito de ser enganado, ai, eu não quero perder meu Hyde, os poderes que ele tem. Ah, vai se ferrar, filho, sabe? Ai, que raiva do Tyler. Daí ele se transforma em Hyde, a mãe dele também se transforma em Hyde. Os dois acabam meio que tendo uma DR ali um com o outro. E a mãe do Tyler acaba se jogando da torre do relógio e morre. E essa morte foi muito besta pra mim. Tanto quanto o enredo deles dois ao longo da temporada. Não funcionou pra mim em nenhum momento. Acho que foi a coisa mais idiota que rolou. E a série, pelo visto, não quer desistir do Tyler. Não quer largar esse osso, né? Porque eles colocam até a Capri ali no final de temporada pra se unir a ele. Porque ela conhece um bando de Hydes e eles não precisam de mestres. Porque cada um ali pode ser o seu próprio mestre. E aí ela promete pra ele. Ela daria meio que esse conforto pra ele. Porque o pai dela também era um Hyde. E eu falei, meu Deus, de onde vocês tiraram todo esse enredo, gente? A gente tá de saco cheio do Tyler. Vocês podiam ter colocado a Wandinha pra matar ele ou ele pra morrer. Não precisamos do Tyler, não precisamos. Eu tô pegando ranço dele. Na primeira temporada até gostava, mas nessa segunda, aquela cara de sonso. Dá pra contar os diálogos dele no dedo, de tão pouco desenvolvimento que ele tem. Mas voltando a falar desse final, lembram que um pouco antes a gente descobriu que o Aras precisava morrer? Então, a gente ficou ali meio que na dúvida se seria o Feioso ou a Mortícia, e não foi nenhum dos dois, né? A Mortícia quase morreu, mas a gente sabe que a Catarina Zeta-Jones não morreria. Ela precisava dar um close nessa temporada, e o close dela foi ela ficar ali jogada no chão, com os cabelos ali jogados também. E ela tava linda, belíssima, entregou o face card e tava viva. E depois de toda essa loucura, a Mãozinha acabou se virando contra o Isaac, acabou atacando ele, arrancou o coração dele e o Isaac morreu. Uau, a morte de vilão mais xoxa possível pro final de temporada foi essa. Pra mim, todo esse final de temporada foi anticlimático. Não teve aquela mesma vibe da primeira, onde a Thornhill foi revelada. Eu acho que, tipo, esse final de temporada não funcionou tanto quanto o da primeira. Mesmo que eu acho que os últimos episódios foram mais legais que a primeira. Enfim, eu acho que as duas temporadas se nivelam, porque algumas coisas foram melhores lá, algumas coisas foram melhores aqui, mas
tá ali. Porque no final das contas dá pra gente aproveitar toda a loucura que essa série sempre oferece pra gente, então é isso que importa. E agora, terminando os enredos desse final, a gente vê que a Enid, depois de salvar a Wandinha ali, né, que tava enterrada, ela fugiu como lobo pro norte, provavelmente pro Canadá, e a Wandinha acabou chamando o tio Chico pra ir junto com ela procurar a Enid, e a diretora Welmes, que era a guia espiritual da Wandinha, tirou um tempinho ali e deixou a Wandinha sozinha, então acho que ficou meio que aberto se ela vai ou não voltar pra próxima temporada. Os Adams foram embora, foram viver a vidinha deles lá fora de nunca mais. A Wandinha, ele meio que colocou na cabeça que ela tá com foco em procurar a Enid, e também agora que ela tá com o diário da tia Ofélia, isso vai ocupar a mente dela por um tempo, já que ela teve uma visão com a tia Ofélia, e isso deixou muito claro que a Wandinha finalmente conseguiu recuperar os dons de premonição dela. E nós vimos aí no finalzinho que a tia Ofélia tá viva e presa no porão da casa da Hester, né? No caso, a mãe dela e também a avó da Wandinha. E por algum motivo a tia Ofélia escreveu na parede que a Wandinha precisa morrer. E terminamos a temporada dessa maneira com esse grande mistério. Por que a Wandinha Até quero saber de vocês, eu não vou nem comentar sobre isso, eu quero saber o que vocês acham. Coloca nos comentários. E no final das contas, a segunda parte dessa segunda temporada de Wandinha conseguiu ser mais ousada e divertida do que a primeira, mas ainda ela tropeça em algumas coisas, como por exemplo, coloca enredos que a gente não se importa, como o do Tyler, cria reviravoltas que tentam ser mirabolantes demais e não conseguem, e assim, ela entrega um final bem apressado. Mas ao mesmo tempo ela entregou um episódio tão bom que foi o de Troca de Corpos, que pra mim até passei um paninho nos erros que ela teve. E a Wandinha e a Enid continuam sendo o coração da série e a coisa que eu mais gosto nela. Então, a conexão que elas criaram na primeira temporada ressoou muito nessa segunda, e mesmo com os problemas de narrativa envolvendo a conexão delas nessa nova temporada, ainda assim, ver o sacrifício que a Enid fez no final pra Wandinha e ver a Wandinha indo atrás dela foi a coisa que eu mais gosto, assim, de acompanhar, e eu tô empolgadíssimo pra terceira por conta disso. Além disso, vocês acharam que eu não ia comentar sobre a participação da Gaga? Não, deixei isso pro final. Porque, gente, piscou, perdeu, né? Lady Gaga, minha filha, por que você não apareceu mais? Será que você pode voltar com mais presença na terceira temporada? Porque, assim, primeiro que você teve aquela cena toda de branco, onde a Wandinha quase conseguiu... Primeiro que você teve toda aquela cena de branco... Primeiro que você teve toda aquela cena de branco que eu falei, não, vai ser uma cena que assim, vai ser a introdução dela, depois ela aparecer mais. Não apareceu. Na verdade, apareceu numa cena onde eu acho que ela nem tava gravando aquela cena e acho que foi refilmagem. Porque ela era com uma capa assim e só o rosto destacado com preto em volta, que eu falei, isso é CGI. Isso é CGI. Colocaram o rosto dela digitalmente depois, porque é impossível. Aquilo tava com uma cara de efeito visual, não tava com uma cara de realista, então... Ai, Lady Gaga, você me prometeu, você me prometeu. Enfim, foi o auge, foi o auge. É isso, espero que você volte uma terceira temporada. E falando da terceira temporada, eu acho legal mencionar que a terceira temporada pode trazer a Mortícia como diretora de Nunca Mais, porque os próprios produtores falaram numa entrevista que eles vão surpreender a gente com o novo diretor de Nunca Mais na terceira temporada. Então quem vai ser? Quem vai ser? O que eu tô pensando, assim, que vem na mente é a Mortícia. Até porque eu imagino que ela e a tia Ofélia possam ser o centro da terceira temporada, e isso pode aproximar ela do enredo central. Então, colocar ela ali realmente sendo a diretora pode trazer uma grande batalha, quem sabe, no final dela contra a irmã. Já que a Ofélia, por algum motivo, quer que a Wandinha morra. E, obviamente, a Mortícia não vai deixar a filha dela morrer. Então, as duas podem batalhar. E ela vai lutar pela filha, até porque a segunda temporada focou muito na relação de mãe e filha dessas duas. Então, isso vai ser muito legal na terceira. E pode ser que até a batalha da Wandinha com a tia Ofélia seja uma batalha psíquica de corvos, porque a gente sabe que as duas são corvos bem poderosos, e eu até acho que a Lady Gaga poderia voltar pra ajudar a Wandinha com isso, pra ajudar a Wandinha a aumentar as habilidades dela de corvo, né? Então, sei lá, eu gostaria. Agora, falando sobre a Enid, a gente sabe que ela é uma alfa, e isso pode melhorar o enredo dela na terceira, porque a gente pode ver ela tentando manter a humanidade dela enquanto ela é uma alfa e talvez não consiga voltar a ser humana, né? Ela fica em formato de lobisomem, e talvez ela comece a ser caçada por alguém. Pode até rolar uma guerra de matilha acontecendo no meio da temporada, porque a gente sabe que todo esse rolê de matilha foi um ponto forte da segunda temporada, então pode trazer de volta. E a Enid pode ficar entre o instinto animal dela como lobo e também a amizade com a Wandinha, e isso pode colidir aí ao longo da terceira temporada, mas eu acho que as duas vão continuar sendo amigas e nada vai acontecer com a Enid, então tô esperançoso pra ver essa relação das duas evoluir. E claro, também temos o Tyler, que eu acho que vai voltar na terceira temporada ao lado da Capri. E a trama dele pode seguir em dois caminhos. O primeiro é ele e a Capri ali se unirem aos Hydes e eles virarem vilões novamente, então eles virarem realmente um bando de Hyde atrás da Wandinha. Ou ele pode se tornar um anti-herói e provar pra gente que ele teve salvação, e aí ele ajudar a Wandinha a tentar parar o Ofélia. Mas no final das contas eu acho que ele vai voltar pro enredo da temporada. Não tem como deixar ele de lado depois desse final com a Capri, mas gostaria?
não gostaria. E no final das contas, Wandinha não é uma série perfeita. Wandinha tem erros, mas Wandinha é divertida de ser assistido. E com todos os ganchos que deixaram pra terceira temporada, não tem como a gente não ficar empolgado pra ver o que vai acontecer. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da segunda temporada? O que vocês acharam dos episódios finais? O que vocês esperam pra terceira? Comenta tudo aí embaixo que eu quero muito ler. Clica no like que é importante. E se inscreve pra mais conteúdo de séries e filmes. Eu fico por aqui. Beijo e tchau.